Você já parou para pensar como as escolhas de dois líderes no topo do poder podem impactar relações entre países inteiros? E se essas escolhas viessem carregadas de palavras fortes e metáforas históricas? Hoje nós vamos explorar uma declaração que chamou atenção no Brasil e no exterior. Uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reacende um debate sobre diplomacia, orgulho nacional e narrativa internacional. Em um evento no Instituto Butantan, em São Paulo, Lula disse algo que rapidamente virou assunto nas redes e entra na lista. Ele afirmou que se Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião em um presidente, ele não passaria o tempo provocando o Brasil. A frase tem um tom histórico e curioso. Lampião, figura lendária do cangaço brasileiro, é lembrado por sua brutalidade e sua resistência no sertão. Ao usar essa metáfora, Lula quis transmitir uma imagem de firmeza e tenacidade, uma forma de dizer que não se intimida com provocações externas. Mas o que realmente estava por trás dessa provocação? Lula deixou claro que ele não busca brigas com Trump ou com os Estados Unidos. Ele foi enfático: eu não sou doido, vai que eu brigo e eu ganho. O que vou fazer? Uma resposta que mistura humor com uma afirmação de que prefere evitar confrontos diretos. Mais do que isso, ele posicionou a relação entre Brasil e Estados Unidos no terreno da narrativa global. Para Lula, o debate não deveria ser sobre discursos inflamados ou ameaças, mas sobre como cada país escolhe se apresentar ao mundo. Ele destacou que o Brasil quer reforçar a importância do multilateralismo, ou seja, das relações entre várias nações baseadas em negociação e benefícios mútuos, e rejeitou claramente a ideia de que o mais forte pode tudo contra o mais fraco. Essa fala acontece no momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos têm sido mediadas por tensões comerciais e diplomáticas. Nos últimos meses, houve casos em que o governo brasileiro e o americano trocaram palavras duras sobre tarifas e negociações econômicas, e Trump chegou a afirmar que Lula poderia ligar a qualquer momento para conversar sobre esses temas. Lula, por sua vez, já disse em outras ocasiões que está disposto ao diálogo, desde que seja baseado em respeito mútuo e em ganhos compartilhados. Essa visão já foi expressa em diversos momentos de sua política externa, em que ele disse que o Brasil não pode perder sua soberania nem abrir mão de seus valores democráticos em negociações com outras potências. Então, quando ele recorre a uma figura histórica como Lampião para responder a Trump, ele não está apenas sendo provocativo. Ele está colocando em debate como cada líder escolhe expressar força e independência, e como isso repercute tanto dentro quanto fora de seus países. Essa declaração também escancara algo que muitas vezes passa despercebido no debate político: a diferença entre força simbólica e força prática. Quando líderes usam metáforas históricas, personagens marcantes ou frases de impacto, eles não estão falando apenas com outro chefe de Estado. Estão falando, sobretudo, com suas próprias bases, com a opinião pública interna e com o mundo que observa cada palavra dita. No caso de Trump, provocações públicas sempre fizeram parte do seu estilo político. Ele construiu parte de sua imagem internacional apostando em confrontos verbais, frases diretas e, muitas vezes, em simplificações agressivas das relações internacionais. Para seus apoiadores, isso soa como coragem; para seus críticos, como imprudência. Mas o fato é que esse estilo gera repercussão, e Trump sabe disso melhor do que ninguém. Lula, por outro lado, adota uma estratégia diferente, ainda que também use símbolos fortes. Ao citar Lampião, ele não está defendendo violência ou confronto direto. Está evocando uma ideia de resistência histórica, algo profundamente enraizado na cultura brasileira. É uma mensagem que diz: o Brasil não é frágil, não é submisso e não reage bem a intimidações, mas também não procura conflitos desnecessários. E aqui está o ponto central que merece atenção: nenhum dos dois líderes fala apenas como indivíduo. Cada frase carrega o peso de uma nação inteira. Quando um presidente provoca, o impacto não fica restrito ao campo retórico. Isso afeta mercado, acordos comerciais, negociações diplomáticas e até a percepção internacional de estabilidade. No pano de fundo dessa troca de declarações estão questões muito concretas: tarifas comerciais, disputas sobre exportações, políticas industriais e a influência de grandes potências sobre países em desenvolvimento. O Brasil busca ampliar sua autonomia econômica e política, enquanto os Estados Unidos tentam preservar sua posição de liderança global. É um jogo de interesses, não de personalidade, ainda que as personalidades deem o tom do jogo. Lula fez questão de reforçar que não acredita na lógica de que o mais forte pode impor sua vontade ao mais fraco. Essa afirmação não é nova em sua trajetória política. Ela aparece em discursos sobre integração regional, relações sul-sul e defesa de organismos multilaterais. Para ele, o mundo precisa de negociação, não de imposição. Ao mesmo tempo, a frase gera desconforto em setores que defendem uma diplomacia mais discreta, menos exposta a ruído. Há quem veja esse tipo de declaração como desnecessária, acreditando que qualquer escalada verbal pode prejudicar o país no longo prazo. Outros enxergam exatamente o oposto: uma resposta firme evita que provocações se tornem rotina. E é aí que o debate
debate se torna interessante. Até que ponto a firmeza verbal protege a soberania? Em que momento ela passa a ser apenas combustível para conflitos simbólicos que não trazem ganhos reais? Não existe resposta simples, e talvez seja justamente por isso que o assunto desperta tanta discussão. Esse episódio também revela como a política internacional está cada vez mais personalizada. Menos documentos técnicos, mais frases de efeito, menos bastidores silenciosos, mais discursos públicos. Líderes sabem que hoje falam diretamente com milhões de pessoas, em tempo real, e que cada palavra pode viralizar em segundo. No fim das contas, a declaração de Lula sobre Trump não é apenas uma provocação isolada. Ela é um retrato de como o poder é exercido no século XXI, com símbolos, narrativas e disputas de imagem. E cabe ao público, dentro e fora do Brasil, interpretar se essas mensagens fortalecem o país ou apenas alimentam polarizações que atravessam fronteira. Há ainda um outro nível dessa história que merece atenção: o público real para quem essa mensagem foi enviada. Embora a fala mencione Trump diretamente, ela parece mirar muito mais a audiência brasileira e, em certa medida, a audiência global que acompanha disputas entre líderes fortes. Quando Lula fala em soberania, resistência e respeito, ele está reafirmando uma identidade política que sempre marcou sua trajetória. Uma identidade baseada na ideia de que o Brasil deve sentar à mesa como igual, não como coadjuvante. Essa mensagem dialoga com eleitores, com aliados internacionais e também com críticos que questionam até onde vai a autonomia brasileira em um mundo cada vez mais polarizado. Do outro lado, Trump raramente responde apenas a governos estrangeiros. Ele responde ao seu próprio eleitorado, que valoriza demonstrações públicas de força e liderança assertiva. Provocações externas, nesse contexto, muitas vezes funcionam como combustível interno. Não se trata apenas de política externa, mas de estratégia política doméstica. Isso cria um cenário curioso: dois líderes falando, ao mesmo tempo, para públicos diferentes, usando a relação internacional como palco. E quando a política vira palco, cada frase precisa ser lida com cuidado, porque o que parece confronto pode ser, na prática, posicionamento estratégico. Também é importante notar que Lula fez questão de frisar que não deseja conflito. Ao dizer que não é doido para brigar e vencer sem saber o que fazer depois, ele introduz um elemento de racionalidade no discurso. É quase um lembrete de que bravatas não resolvem problemas complexos como comércio internacional, geopolítica e desenvolvimento econômico. Essa parte da fala costuma passar despercebida no calor da polêmica, mas talvez seja a mais reveladora. Ela mostra consciência de limite, mostra que, apesar do tom forte, existe uma linha clara entre retórica e ação. E isso é crucial quando se fala de líderes que comandam países com enorme peso econômico e político. A referência a Lampião, portanto, funciona mais como um símbolo de resistência cultural do que como uma ameaça literal. É uma forma de dizer que o Brasil tem história, identidade e memória, e que não reage bem quando tratado como peça menor no tabuleiro global. Ainda assim, símbolos têm consequências. Eles moldam percepções. Investidores, diplomatas, governos estrangeiros e organismos internacionais observam esses sinais com atenção. Uma frase pode ser interpretada como firmeza ou como risco, dependendo de quem escuta. E é justamente aí que a discussão se amplia. O mundo de hoje exige líderes firmes ou líderes conciliadores? Existe espaço para os dois? Ou a sobrevivência política passa, inevitavelmente, por discursos mais duros e confrontacionais? Esse episódio entre Lula e Trump não responde a essas perguntas, mas ajuda a colocá-las no centro do debate. Ele expõe tensões antigas, estilos opostos e uma realidade incontornável. A política internacional deixou de ser apenas técnica e passou a ser profundamente narrativa. Existe também um fator histórico que não pode ser ignorado quando esse tipo de declaração ganha repercussão. O Brasil, ao longo de décadas, oscilou entre momentos de alinhamento automático a grandes potências e períodos de busca por maior autonomia diplomática. Cada presidente, inevitavelmente, acaba sendo comparado a esse passado, e suas palavras são lidas como sinais de continuidade ou ruptura. Quando Lula fala em respeito entre nações, ele resgata uma visão clássica da diplomacia brasileira, que sempre tentou equilibrar pragmatismo econômico com afirmação política. Não se trata de isolar o país, nem de confrontar por confrontar, mas de deixar claro que relações internacionais não podem funcionar apenas na base da pressão. Ao mesmo tempo, a escolha das palavras mostra como a comunicação política mudou. Discursos calculados, frios e excessivamente técnicos já não mobilizam atenção. Hoje, líderes sabem que uma metáfora forte pode valer mais do que páginas de notas diplomáticas. O risco é que, nesse jogo, o símbolo acabe se sobrepondo ao conteúdo. Trump entende isso como pouco. Ele transformou a política em espetáculo, onde cada fala gera reação imediata. Lula, mesmo com um estilo diferente, também demonstra consciência de que narrativas importam. A diferença está no enquadramento. Enquanto um aposta no embate direto, o outro tenta combinar firmeza com a
ideia de diálogo possível. Esse contraste ajuda a explicar por que a fala ganhou tanta atração. Não é apenas sobre Brasil e Estados Unidos. É sobre dois modos de exercer liderança em um mundo instável, marcado por crises econômicas, conflitos regionais e disputas por influência. Para alguns, a declaração de Lula soa como um aviso necessário. O Brasil não aceita ser provocado indefinidamente. Para outro, é um exemplo de como discursos simbólicos podem elevar tensões sem trazer soluções concretas. Ambas as leituras coexistem, e talvez seja isso que torna o episódio tão relevante. No fundo, a questão central não é Lampião, nem Trump, nem Lula isoladamente. É o tipo de mundo que está sendo desenhado pelas lideranças atuais. Um mundo onde o diálogo ainda tem espaço, ou um mundo onde provocações se tornam parte normal da diplomacia? Essa pergunta fica no ar, porque a resposta não depende de uma única fala, mas de uma sequência de decisões, gestos e posicionamento. E cada novo episódio como esse adiciona mais uma camada a um cenário global já complexo. No fim, essa declaração deixa algo muito claro: palavras importam, não apenas pelo que dizem, mas pelo que representam. Quando líderes falam, eles não estão apenas se comunicando entre si, estão moldando percepções, definindo limites e testando até onde vai o respeito entre nações. A fala de Lula sobre Trump não resolve disputas comerciais, não redefine alianças e não encerra tensões diplomáticas, mas ela revela o cenário em que vivemos hoje, um mundo em que a política internacional acontece tanto nos bastidores quanto diante das câmeras, tanto em acordos silenciosos quanto em frases que ecoam globalmente. Resta saber se esse tipo de postura fortalece o Brasil no longo prazo ou se apenas alimenta um ciclo de provocações que pouco contribuem para soluções reais. É uma questão aberta, e a resposta depende de como cada um enxerga o papel da firmeza, do diálogo e da soberania em um cenário global cada vez mais instável. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa declaração foi um gesto necessário de afirmação nacional ou um excesso retórico que não traz ganhos concretos? Até que ponto líderes devem usar símbolos fortes para se posicionar no cenário internacional? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal Líderes em Foco e continue acompanhando nossos conteúdos para entender, sem filtros ideológicos, como as decisões e as palavras dos grandes líderes moldam o mundo em que vivemos.